muitas pessoas me falam aqui, ai, eu cobro a mão de obra, ou eu pego os materiais, multiplico por 2 mais uma taxa da minha mão de obra. A tal da mão de obra, parecendo que é pedreiro. Mão de obra, mão de obra, mão de obra. E aí, nesse aqui, eu tenho certeza que você não está contando, ainda mais se você estiver precificando lá embaixo com medo de perder cliente. Nem precisa me contar que você faz isso, tá? Só analisa aí. Se você não coloca, não coloca ali certinho, contando com ajuste, que a maioria não faz, e que nem é o certo contar com ajuste, existe a maneira certa. Para sair também ali das horas trabalhadas certinho, bonitinho, tá? Mas quem paga é você. Não é a cliente. Alguém vai pagar. Não é o imaginário, ai, como eu não vi, né? Como eu não pus no papel, não aconteceu. Aí você fica aí falando, costura não dá dinheiro. Eu trabalho igual uma doida e não vejo a cor do dinheiro no final do mês. Olha aí. Seu dinheiro indo embora, em ajuste atrás de ajuste. Pensa aqui comigo. O quanto você cobrou e quantas horas você passou fazendo aquela peça, incluindo o tempo que ficou fazendo ajuste. Quanto que você ganhou ali por hora trabalhada naquela peça? Se você for realmente pôr na ponta do lápis. Se você fizer as contas direitinho, você vai ver que muitas vezes você acabou pagando para trabalhar. Quanto mais tempo eu passo fazendo uma peça, principalmente no sob medida, mas isso é para tudo, menos lucro. Menos dinheiro no bolso. Então, desde o meu começo, eu já senti a dor de sair do meu bolso, que era os ajustes, porque na época eu terceirizava. E aí eu levei para a vida. Quando eu comecei a fazer os meus ajustes, eu comecei a costurar, eu levei isso para a vida. Então eu sempre contei, eu sempre sabia disso. Então, toda vez que tinha ajuste, eu sabia que eu estava perdendo dinheiro. Ainda mais quando era ajustes atrás de ajuste. Eu sabia. A gente pode até se enganar, não colocar no papel no papel, não levar em consideração, fazer vista grossa, mas isso está acontecendo. Só que aí, o que aconteceu além de eu perder dinheiro? Foi se tornando um trauma. Toda prova foi se tornando um trauma. Olha o que acontecia. Eu ia lá, fazia uma prova, primeira prova. O cliente chegava e falava. Eu via lá a roupa, estava longe de estar boa. E aí a gente solta, né? Eu soltava aquela que eu sei que às vezes você solta ou pensa. Sob medida é assim mesmo. A gente vai ajustando. Aí tá, voltava para minha casa. Ia lá eu tentar descobrir o que estava rolando. Era na costura? Era na modelagem? Tinha ajuste que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Sabe? Ali na prova, a cliente, ali eu e ela e eu. E eu tendo que segurar as pontas. E aí eu ia lá e alfinetava, e o medo de estar alfinetando errado. E sabe uma coisa interessante, né? A Fátima perguntou se eu tiro medidas, como que eu faço a minha técnica. E eu lembrei disso aqui agora. O tanto que a maior parte dos erros vinham na hora de tirar medidas. Eu não sei você, mas eu tinha uma impressão de que eu estava fazendo no escuro. E olha, eu estudei, tá? Eu estudei modelagem de cabo a rabo na minha faculdade, todos os períodos, durante todos os anos de faculdade. Depois eu ainda tentei ainda me especializar, porque na minha cabeça só existia isso. Só existia essa maneira. Mas toda vida que eu fazia, eu sempre sentia que eu estava fazendo no escuro, principalmente tirar as medidas. Nunca uma segurança total de que eu realmente estava sabendo o que eu estava fazendo. Realmente aquilo dava certo. E aí, às vezes, foi começando a se tornar um trauma. E eu fui começar a ficar, sabe, eu ficava ansiosa quando tinha prova. Fazia mal para mim. Eu nem dormia. Se eu tinha marcado prova na semana, até chegar a prova eu nem dormia. Ficava ali, ó, na modelagem de esperança. Meu Deus, por favor,
que não der ajuste. Já cobrei tão pouco. Se der ajuste, eu vou pagar para trabalhar. E eu acabava ficando muito insegura do meu trabalho. Poxa, eu tô fazendo o que tá todo mundo fazendo. A modelagem que eu faço é o que a maioria tá fazendo. O que tem de errado comigo? Aí a gente começa a duvidar de si mesma. É aqui que a gente vai perdendo o nosso gás. É aqui que a gente vai perdendo a vontade de fazer o que precisa ser feito, desacreditando, insegura com o próprio trabalho, normalizando situações que não deveria acontecer. E eu já cheguei a cliente desistir, porque eu passava tanta insegurança, ia tendo ajuste atrás de ajuste, que a cliente desistia. Ou pior, tá? Sabe o que às vezes pode acontecer? A cliente não desiste, mas ela não volta, ou ela volta, só que ela volta porque ela sabe que ela vai pagar barato. E essa cliente faz um boca a boca, trazendo mais cliente assim. E aí, desse jeito, a gente fica lá, lotada de cliente. Nossa, sou, ó, lotada. Todo mundo quer fazer comigo. Mas quer fazer comigo por quê? Ah, vai dar trabalho, vou precisar fazer muitos ajustes, mas pelo menos eu vou ter a roupa mais barata do que a pronta entrega. Isso é péssimo, gente. A gente entrar nesse ciclo é péssimo, péssimo.